Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o presbítero Rafael Ferreira e você está no canal Eco da Escritura. E se você chegou até aqui, é porque você está querendo aprender mais da Bíblia ou quer um acompanhamento para lê-la, certo? Você está no lugar certo, estamos no programa Evangelice, onde estamos lendo o Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos no Mateus, no capítulo 17 do livro de Mateus, e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Atualizada. Mas antes de começar a ler, vamos fazer uma breve oração, né? Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de porque nós podemos ouvir a tua voz. Obrigado, meu Pai, porque mais uma vez estamos reunidos ouvindo a tua palavra. Fale conosco, meu Pai. Nós precisamos que o Senhor a interprete para a gente. Nós precisamos que essa palavra entre em nosso coração e encontre terra fértil. Abençoe a vida do meu irmão que está do outro lado. Abençoe a minha vida e fale conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Antes de ler, curta, comente, compartilhe. Faremos uma breve reflexão após ler, tá bom? Então vamos lá. Mateus 17. A transfiguração. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será a sua, a outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvir. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruço, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam o que lhes falaram a respeito de João Batista. A cura de um jovem possesso. Versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e nas outras muita na água. Apresentai-o aos seus discípulos, mas eles não puderam. Vamos lá, versículo 16 de novo. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: Passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Versículo 22. Reunido eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem
está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro que cobrava imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga os vossos mestres as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém. Esse é um capítulo mais curto e iremos fazer uma breve reflexão. O capítulo começa com Jesus sendo transfigurado. Aqui fala em um monte, mas nos outros livros do Evangelho fica claro para a gente que era o Monte Sinai, né? Que é o mesmo Monte Horebe, que é o mesmo monte em que Moisés viu a Deus e é o mesmo monte que Elias viu a Deus. E esses 2 discípulos aparecem para Jesus ali naquele mesmo monte. E o que eu percebo aqui é: se antes ouvir a voz de Deus, ouvir os ensinamentos de Deus, antes para o povo antigo, na época de Moisés, depois na época de Elias, significava algo terrível, aqui a gente tem exemplo do Deus com a glória revelada através de Jesus no monte e os discípulos observando aquilo tudo, né? A voz falando direto: esse daqui é meu filho. Nós temos acesso, você que está me ouvindo, nós temos acesso a um Deus que hoje não nos assusta. A gente tem acesso ao Deus que se apresenta de forma humilde para nós. E o que Ele quer é que a gente seja humilde também. Nós não precisamos ser forte. Escuta o que eu estou querendo dizer. Enquanto o mundo tem pregado sobre a força do homem e os lugares que nós devemos atingir, a Bíblia vem e nos ensina sobre um Deus que se fez homem, que estava prestes a morrer, ao ponto dos discípulos ficarem muito tristes, de um Deus que ensina: se você tiver uma fé pequena, ainda que ela seja pequena, você pode mover montes de lugares. Esse Deus que nos ensina humildade, consegue romper barreiras imensas. E é isso que Ele quer da gente. Que a nossa força, que a nossa dependência esteja nele. Ele estava prestes a morrer. E Ele tinha dito anteriormente: venha e morra comigo. No capítulo 16, que a gente leu no outro vídeo. Nossa força é de Deus, de um Deus que foi glorificado e que se apresenta para a gente de maneira tão simples. Eu não sei como Deus se apresentou na sua vida. Talvez foi um dia escutando um programa, talvez seja a primeira vez, mas foi de uma maneira muito menos terrível do que era antes, do que foi para Moisés, do que foi para Elias. É de uma maneira mais amorosa, é de uma maneira mais pessoal, é de uma maneira mais humanizada. Nossa força está nesse Deus humilde. A nossa fé está nele, em Jesus Cristo, nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único, verdadeiramente suficiente Salvador, faça isso onde você estiver. É Ele quem te trará a salvação. Amém? Curta, comente e compartilhe. Coloque nos comentários algo que eu não tenha dito, algo que você não gostou que eu tenha falado. Né? E vamos fazer essa palavra se espalhar. O Evangelho se espalhar. Amém? Deus abençoe sua vida. Próximo vídeo, Mateus 18.